Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre uma novidade que pode impactar diretamente o seu orçamento. A recente aprovação de um projeto no Senado que trata da isenção do imposto de renda. E como isso pode, de forma prática, aumentar o seu poder de contratação de crédito consignado. Nós vamos analisar em detalhes o que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, explicar o passo a passo de como a isenção do imposto de renda se converte em mais margem para empréstimos e destrinchar o cenário político que envolve essa decisão. Mas antes de tudo, uma informação crucial que muitos aposentados e pensionistas com mais de 65 anos desconhecem. Você já possui direito a uma dupla isenção do imposto de renda. Isso significa que, além da faixa de isenção geral, você tem direito a uma isenção extra no mesmo valor sobre os seus proventos de aposentadoria ou pensão, o que pode reduzir ou até zerar o seu imposto a pagar, liberando margem consignável imediatamente, sem depender de nenhuma nova lei. Se você tiver qualquer dúvida durante a nossa conversa ou quiser compartilhar a sua experiência com o imposto de renda e a margem consignável, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários para ajudar a nossa comunidade a se manter sempre bem informada. Vamos então direto ao ponto e entender essa movimentação importante que aconteceu no Congresso Nacional. A Comissão de Assuntos Econômicos, também conhecida como CAE, uma das comissões mais importantes do Senado Federal, deu sinal verde para um projeto de lei que pode mudar a vida financeira de milhões de brasileiros, incluindo aposentados e pensionistas do INSS. O projeto em questão propõe a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. A proposta, de autoria do senador Eduardo Braga e que teve como relator o senador Renan Calheiros, prevê que pessoas com renda mensal de até R$ 4.990 fiquem completamente isentas de pagar o imposto. Atualmente, a isenção formal, sem contar os descontos simplificados, está em um patamar bem mais baixo, o que faz com que muitos beneficiários do INSS que recebem acima do teto tenham uma parte significativa de sua renda retida na fonte. Essa aprovação na comissão do Senado aconteceu em caráter terminativo. E o que isso significa na prática? Significa que o projeto não precisa passar por uma votação no plenário principal do Senado, a menos que um número mínimo de senadores apresente um recurso para que isso aconteça. Se não houver esse recurso, o projeto segue diretamente para a próxima etapa, que é a análise pela Câmara dos Deputados. Essa é uma manobra para acelerar a tramitação do projeto, principalmente para pressionar a Câmara a votar uma proposta semelhante que já está lá parada há algum tempo e é de interesse direto do governo federal. Essa promessa de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda foi um dos carros-chefes da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu isentar quem ganha até R$ 5.000. Portanto, existe uma forte pressão política para que essa medida saia do papel. Agora, vamos à parte que mais interessa a você, beneficiário do INSS. Como exatamente a isenção do imposto de renda pode abrir margem para empréstimo consignado? A resposta está na forma como a sua margem é calculada. A margem consignável é um percentual do seu rendimento líquido, ou seja, daquilo que efetivamente cai na sua conta bancária depois de todos os descontos obrigatórios. Atualmente, a legislação permite que você comprometa até 45% do seu benefício líquido com crédito consignado. Essa porcentagem é dividida da seguinte forma: 35% para empréstimos pessoais consignados, 5% para o cartão de crédito consignado e outros 5% para o cartão consignado de benefício. O imposto de renda é um desses descontos obrigatórios que diminuem o seu rendimento líquido. Vamos criar um exemplo prático para que fique bem claro. Imagine um aposentado, que vamos chamar de Sr. Carlos, que recebe um benefício bruto de R$ 5.000 por mês. Com as regras atuais, sobre esse valor incide o imposto de renda. Após a dedução do imposto, o salário líquido do Sr. Carlos fica menor. Suponhamos que,
após o desconto do imposto de renda, o benefício líquido dele seja de R$ 4.700. A margem consignável de 35% para empréstimos será calculada sobre esses R$ 4.700, resultando em uma margem de R$ 1.645. Agora, vamos imaginar o cenário em que o projeto de lei é aprovado e sancionado. Com a nova regra, o Sr. Carlos, recebendo R$ 5.000, ficará totalmente isento do imposto de renda. Isso significa que o desconto não existirá mais. O benefício líquido dele passará a ser os R$ 5.000 brutos, ou muito próximo disso. Ao calcularmos a nova margem de 35% sobre os R$ 5.000, o valor disponível para empréstimos sobe para R$ 1.750. Ou seja, apenas com a isenção do imposto, o Sr. Carlos ganhou R$ 105 a mais de margem mensal. Isso permite que ele contrate um novo empréstimo ou faça a portabilidade e o refinanciamento de contratos antigos com troco, liberando um dinheiro extra que antes não estava disponível. É por isso que essa aprovação na comissão do Senado é uma notícia tão relevante. Ela não se trata apenas de pagar menos imposto. Trata-se de um aumento real no seu poder de compra e na sua capacidade de reorganizar suas finanças através do crédito consignado, que possui as taxas de juros mais baixas do mercado. Seria uma liberação de margem que não dependeria do reajuste anual do salário mínimo, que muitas vezes é corroído pela inflação. Seria um ganho financeiro direto e imediato para milhões de pessoas. Contudo, é fundamental entender que o caminho para que isso se torne realidade ainda tem alguns obstáculos. Como mencionamos, o projeto do Senado agora precisa passar pela Câmara dos Deputados. O problema é que já existe um outro projeto com o mesmo objetivo tramitando na Câmara, que é o projeto de interesse do governo. A aprovação no Senado serviu como um catalisador, uma forma de dizer à Câmara: se vocês não votarem a proposta de vocês, nós temos a nossa pronta para avançar. Essa disputa política entre as duas casas legislativas e até mesmo entre lideranças políticas, como é o caso notório da rivalidade entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, pode tanto acelerar quanto atrasar o processo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou otimismo, afirmando que espera que a proposta seja aprovada tanto pela Câmara quanto pelo Senado, a tempo de ser sancionada pelo presidente Lula, já em outubro. Para que a nova regra de isenção possa valer a partir do próximo ano, ou seja, a partir de janeiro de 2026, ela precisa ser aprovada e sancionada ainda este ano, em 2025. Se o Congresso não conseguir aprovar a tempo, o governo ainda tem uma carta na manga, a edição de uma medida provisória. Uma medida provisória tem força de lei imediata, a partir do momento de sua publicação, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias, para não perder a validade. Essa seria a alternativa mais rápida para garantir que a promessa de campanha seja cumprida e que os benefícios cheguem à população, já no início do próximo ano. Para o governo, a perda de arrecadação gerada por essa isenção para a classe média e para os aposentados seria compensada com o aumento da tributação sobre os mais ricos. Essa estratégia faz parte de um plano maior de justiça tributária, que busca equilibrar a carga de impostos no país, fazendo com que quem tem mais capacidade contributiva pague mais e quem tem menos, pague menos. Enquanto essa nova lei não é aprovada, é essencial que você, aposentado e pensionista, verifique a sua situação atual em relação ao imposto de renda. Muitos beneficiários, especialmente os que têm mais de 65 anos, pagam imposto sem necessidade, por puro desconhecimento de seus direitos. A legislação brasileira, através da Lei nº 7.713, de 1988, garante uma isenção adicional para aposentados e pensionistas a partir do mês em que completam 65 anos de idade. Funciona assim.
Além da faixa de isenção que vale para todos os cidadãos, você tem direito a uma segunda faixa de isenção, de igual valor, que se aplica exclusivamente sobre os seus rendimentos de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada. Para deixar mais claro, vamos usar os valores atuais. A tabela do imposto de renda prevê uma isenção geral de até R$ 2.259,20. Se você tem mais de 65 anos, você soma a essa isenção uma parcela isenta adicional de R$ 1.903,98 por mês. Na prática, isso quer dizer que o seu benefício de aposentadoria ou pensão só começa a ser tributado a partir do valor que exceder a soma dessas duas isenções, que totaliza R$ 4.163,18. Muitos aposentados que recebem um valor abaixo disso acabam sofrendo a retenção do imposto na fonte, porque o sistema do INSS não aplica automaticamente essa isenção dupla. É preciso que o beneficiário verifique seu extrato e, se for o caso, solicite a correção. Além da isenção por idade, existe também a isenção total do imposto de renda para portadores de doenças graves. A mesma Lei nº 7.713 de 1988 lista uma série de patologias que garantem esse direito, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria. A lista inclui, entre outras, moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, câncer, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Para obter essa isenção, não basta ter o diagnóstico. É preciso obter um laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que comprove a doença. Com esse laudo em mãos, o aposentado deve requerer a isenção junto à sua fonte pagadora, que no caso é o INSS. Uma vez concedida, a isenção é definitiva e o beneficiário ainda pode solicitar a restituição do imposto pago indevidamente nos últimos 5 anos. Verificar se você se enquadra em uma dessas duas situações, isenção por idade ou por doença grave, pode liberar a sua margem consignável agora mesmo, sem a necessidade de esperar pela aprovação de um novo projeto de lei. Portanto, é crucial que você pegue o seu extrato de pagamento do benefício, o chamado RISCRE, e verifique se há um código de desconto referente ao imposto de renda retido na fonte, o IRRF. Se houver esse desconto e você tiver mais de 65 anos ou for portador de alguma das doenças listadas, procure imediatamente os seus direitos. Retornando ao projeto que tramita no Congresso, a sua aprovação representaria um avanço significativo, pois ele não estabelece condições de idade ou de saúde. A isenção até o teto de R$ 4.990 seria um direito para todos os aposentados e pensionistas que se enquadram nessa faixa de renda, o que abrangeria uma parcela enorme dos beneficiários do INSS. Seria um alívio financeiro generalizado, que não apenas aumentaria a renda disponível no final do mês, mas também injetaria mais recursos na economia, já que o dinheiro que antes ia para o governo em forma de imposto passaria a circular no comércio e nos serviços. É importante acompanhar de perto os próximos capítulos dessa história. A votação na Câmara dos Deputados será decisiva. Se os deputados aprovarem o texto que veio do Senado sem alterações, ele seguirá direto para a sanção presidencial. Se eles modificarem o projeto, ele terá que retornar ao Senado para uma nova análise das alterações feitas. Se eles decidirem votar o projeto próprio, que já estava na casa, o texto aprovado por eles terá que ser enviado para apreciação do Senado. Todo esse rito legislativo pode levar tempo.
E a articulação política nos bastidores será fundamental para definir qual texto irá prevalecer e com que velocidade ele irá avançar. A nossa função aqui é traduzir todo esse processo complexo para que você entenda o que está em jogo e como isso afeta a sua vida. A aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado foi um passo importante, um sinal claro de que há vontade política para fazer essa mudança acontecer. Agora, a bola está com a Câmara dos Deputados. Continuaremos monitorando cada detalhe, cada nova informação, para mantê-lo sempre atualizado. A perspectiva de ter um aumento no salário líquido sem depender do reajuste anual é, sem dúvida, uma excelente notícia. E a consequente liberação de margem consignável abre um leque de possibilidades para quem precisa de crédito para quitar dívidas mais caras, fazer uma reforma em casa, ajudar um familiar ou realizar um projeto pessoal. Vamos torcer para que os trâmites no Congresso sejam ágeis e que essa medida tão esperada e prometida se torne realidade o mais breve possível.